queridos hermanos y hermanas, mis amigos y amigas. Les saludo a todos en el glorioso amor de nuestro Dios. Es un gran placer, un inmenso gusto para mí poder reunirme una vez más con ustedes para darnos continuidad a esta serie de reflexión bíblica a respecto de una gran herejía, refutando la herejía, la falsa doctrina de la maldición hereditaria, la fábula que irrita a Dios. ¿Ok? Bueno, quien ya asistió, quien ya vio el primer video, la parte 1 de este mensaje, ya sabe de qué se trata. Si tú que me ve ahora está viendo por la primera vez este video, pero no vio la parte 1, entonces le pido porfa que dê um pause aí, busque en este canal Palavra Sencilla e Pura, la primeira parte deste mensaje, Maldición Hereditaria, la fábula que irrita a Dios, parte 1. Vuelva allá en este canal, busque y asista a este mensaje que fue predicado en sábado anterior y después vuelva acá y ve este mensaje, porque entonces tendrá mucho más sentido para ti, ¿ok? Muy bien, vamos entonces entrar directo a esta palavra. Como já hicimos uma introdução e tratamos assim, por lo menos de forma panorâmica, general, este tema, e comentamos um pouco também sobre esta grande farsa, esta grande mentira que foi introduzida em meio do povo de Deus, que não é algo recente, não é algo moderno, é milenar. E lamentavelmente, hasta nossos dias, esta grande herejía sigue desviando, apartando a muitos cristianos de la verdade. Sem perceberem, são enganados e conduzidos à la esclavitud, ao pecado, à la rebelião contra Deus, porque crer em uma grande herejía como esta é rebelião contra Deus, é levantar-se contra de Deus, contra a palavra de Deus, que é a palavra de la verdade. Bueno, eu quero hoje já começar a analisar e a interpretar com vocês uns textos bíblicos que são utilizados equivocadamente por os defensores e proclamadores desta herejia e que utilizam estes textos bíblicos para servir de base para suas mentiras, suas farsas ensinanças. Queremos mostrar para ti que se equivocam ao interpretar a seu bel prazer, a sua própria maneira, sem respeitar os contextos e, por lo tanto, se equivocam, se condenam a si mesmos e atraem uma multitud também a eles para a condenação, queridos. Bueno, pero antes eu quero apresentar a ustedes algumas argumentações humanas, não divinas, não bíblicas, argumentações humanas e, por lo tanto, falhas a respeito de esta maldição hereditária, esta fábula que irrita a Deus. Então, vamos falar também de algumas doutrinas que nascem de ela, que vêm no mesmo paquete, como, por exemplo, a argumentação humana a favor de las palavras malditas e também a favor de los nombres malditos. ¿Ok? Porque creem que a palavra humana tem poder de cambiar o destino de uma pessoa, de fazer com que uma pessoa se torne algo de malo, porque foi plagueada, maldecida. Crê que a palavra de um ser humano tem poder de causar isto. Crê que se uma pessoa tem um nome com significado malo, esta pessoa será mala e vai sofrer maldições. Onde está a base destas doutrinas? Em la Bíblia, que não é, apesar de que utilizam a Bíblia, tomando textos bíblicos falsos, interpreta falsamente os textos bíblicos e hace uma aplicação equivocada. Quero lhes mostrar antes a argumentação humana, depois a argumentação divina, verdadeira, bíblica, ok? Estamos nos basando neste livro, como já he dicho na semana anterior, Maldição Hereditária, fábula que irrita a Deus, ok?
Muy bien. Queridos, a favor de la herencia maldita, que significa que uma pessoa pode estar amaldiçoada por causa de seus antepassados que eram amaldiçoados e esse espírito maligno vem seguindo a família de geração a geração e por isso que esta pessoa faz coisas malas, feias que não deveria ser. E as argumentações humanas é mais ou menos deste tipo. Lamentavelmente, aunque utilize verso bíblico aqui, outro allá, vocês verão com total claridade que é completamente falha. Vamos então, de acordo com as pessoas que ensinam a existência de creyentes maldecidos, a maldição hereditária é a autorização dada ao diabo por alguém que exerce autoridade sobre outro. Por exemplo, um padre ou madre ou um apoderado, para causar dano em la vida del maldecido, llevándolo a vivir fuera de los propósitos de Deus. Se uma pessoa não fuera chamada para romper essa cadena de maldição, a herência maldita, maligna e invisível se vai esparciendo e avançando misteriosamente e indefinidamente a seus descendentes de geração a geração, trayendo-lhes problemas de ordem espiritual, familiar, emocional, física, de relações. Sim, crê, por lo tanto, que a maldição tem poder para autoconcretizar-se. Exato, queridos. Então, dar-se conta que neste universo de los que creem em maldição hereditária, de los que ensinam e proclamam esta mentira e de la gente que crê nesta mentira, neste universo de ellos não há espaço para Deus. Deus não tem poder, não atua, Deus está ali inerte, mirando todo. Assim? Bueno, como é isso em la prática? Se em la família existe alguém com problemas de prostituição, de alcoolismo, etc., é devido à presença de um espírito maligno actuando em los ancestrales de la família. Por detrás del pecado de la persona está el pecado de um antepassado familiar, dizem estes proclamadores de herejias. Essa ensinança é fundamentada em Êxodo capítulo 20, versículos 5 e 6, que afirma: porque eu sou Jeová tu Deus, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamentos. Los outros textos usados nesse sentido são, por exemplo, Levítico 14, versículo 18, Deuteronômio 30, verso 19 e afines. Queridos, perceba que eles tomam um texto muito importante, um texto bíblico, aqui se refere ao mandamento, ao segundo mandamento da lei de Deus. Deus está proibindo a su pueblo a idolatria, cultuar imágenes de escultura, ídolos. Deus proíbe construir, crer, reverenciar, poner sua fé em ídolos, em imágenes de esculturas. Deus proíbe ser esta imagem de algum ser celestial ou terreno, não importa, Deus condena, Deus odia este pecado de idolatria, porque este pecado desvia a fé de las personas de Deus e hace las personas poner la fé em los ídolos, em las criaturas. Queridos, em este mandamento, Deus está proibindo seu povo. Eles tomam este mandamento e, como disse o texto, sou Deus
celoso, que visita la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la terceira e quarta geração. Perceba, uma leitura superficial deste texto, sem levar em conta o contexto, causa a impressão de que Deus vai maldecir a segunda, terceira, quarta geração por causa da primeira, certo? Também ele diz aqui que hace misericórdia, mira, ele hace misericórdia a millares a los que me amam e guardam mis mandamentos. Então, também que significa que as gerações de los que são obedientes serão também bendecidas, consequentemente. Então, interpretam assim, listo, sem cuidado de analisar, de investigar mais a menudo, de cavar mais profundo o texto, de extrair do texto a verdade. Lamentavelmente, eles põem em el texto, sua própria verdade. Triste, terrível, destructor esto. Pero um pouquinho mais adelante vamos interpretar esse texto adequadamente, ok? Vamos dar uma mirada assim resumida também em el argumento humano, não divino, el argumento humano a favor de las palavras malditas. Os que defendem a existência de la maldição hereditária também afirmam que as palavras humanas ditas sem pensar e de forma precipitada têm poder em si mesmas para liberar a ação do diabo em la vida de uma pessoa, família ou geração. Mira esto. Ellos, los herejes defensores desta mentira, que uma palavra que uma pessoa disse, se é uma mala palavra sobre outra pessoa, vai liberar sobre esta pessoa, queridos, maldição, dá poder ao diabo para atacar a vida desta pessoa, desta família, de gerações inteiras seguintes. ¿Tiene sentido esto? Em la Bíblia é que não tem sentido. ¿Dónde está a base desta herejía? Em la Bíblia é que não é. E se tu és cristiano, tu crees que a Bíblia é a suprema regra de fé e conduta para tu vida, ok? Então, qualquer doutrina que não tenha base bíblica, rechaza, considera desprezível, não creia, não aceite. Não seja mais enganado, em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Amém. Glória a Deus. Vamos a continuidade. Para ensinar isso, se fundamentam, por exemplo, em la carta do apóstolo Santiago, capítulo 3, versículo 8 al 10, que nos diz: pero nenhum homem é capaz de domar a língua, que é um mal que não se pode ser refrenado, llena de veneno mortal. Com ella bendecimos a Deus e Padre, e com ella maldecimos a los hombres que estão hechos a la semejança de Deus. De uma mesma boca procede bendição e maldição. Já? Assim disse a palavra de Deus. O apóstolo Santiago escreveu isto. Agora, que significa isto? Aí é o ponto, queridos. Não se pode ler um texto desse e sacar uma conclusão precipitada, superficial, e poner em el texto suas próprias verdades. Não, tem que sacar do texto a verdade divina para nós outros. Não poner em texto nossa verdade. Este é o grande malo, é o equívoco desta gente que ensina essas herejias. Porque está escrito, de uma mesma boca procede bendição e maldição. Igualmente, vamos entender esse texto, ok? Vamos seguir adelante e vamos explicar, vamos aclarar isto, tá bem? Assim, um hijo pode, por exemplo, convertir-se em homossexual simplesmente porque seu padre lo maldijo, llamándolo de mujercita.
¿Tiene sentido esto, querido? Porque este hijo tornou-se homossexual, porque su papá lo llamó de mujercita. Esta herejía afirma esta loucura. Não tem sentido. Veja que, segundo essa estranha crença, o hijo se tornou em homossexual não porque lo eligió ou decidiu personalmente, sino que sua homossexualidade foi despertada e alimentada por las palavras de maldição ou de burlas proferidas e alcançadas por su próprio padre. Esta herejia é uma grande mentira, terrível, terrível. En este caso, querido, porque este hijo está en la práctica de la homosexualidad porque su padre lo llamó de homosexual. ¿Por qué una hija se tornó, querido, una ramera? Porque su mamá la llamó de ramera. É uma grande mentira. Por ser tão maldecido, terminou por convertir-se em homossexual ou em outra coisa qualquer. Donde? En la Biblia Sagrada se puede basar esta doutrina. En este texto de Santiago que leímos recién, é que não é de nenhuma maneira. Puede observar que o hijo não tuvo nenhuma responsabilidade sobre seu comportamento sexual pecaminoso. En la verdad, según los defensores de la maldición hereditaria, cualquier pecado es precedido por las palabras de maldiciones de las familias. Terrible. Mentira, mentira, 1000 vezes mentira. Se uma pessoa é mentirosa, homicida, envidiosa, violenta, nerviosa, pendenciera, é porque foi vítima de palavras de plagas pronunciadas principalmente por los padres. Esto dice los que enseñan esta herejía, esta gran mentira. De esta forma, as palavras têm poder para determinar o futuro, o destino, o caráter de las personas. Ellas serão bem ou mal heredadas, sim, bem ou mal heredadas, de acordo com o que se diga a ellas ou para ellas. Entende? É absurdo. ¿Dónde está a base para afirmar esto? En la Biblia? Não é. En la regla de fe y conducta para el pueblo de Dios? No es. En las enseñanzas de los profetas, nas enseñanzas de Jesucristo, en las enseñanzas de los apóstoles? No es. Na enseñanza de la Biblia Sagrada, la palabra de Dios, no es la base para esta herejía. De ninguna manera. Bueno, argumentos a favor de los nombres malditos. Detalhe: argumentos humanos, argumentos falsos, argumentos mentirosos, tão mentirosos e falsos como os argumentos a favor de maldição hereditária, tão falsos, mentirosos como os argumentos a favor de las palavras malditas. Falsos e mentirosos também são os argumentos a favor de los nombres malditos. Los que creem em la maldição hereditária defienden además que la maldição pode alcançar a personas dependendo del nombre que tenga. Afirman que há nombres que traem maldição em si por su significado. ¿Verdad? Aí as pessoas que creem nisto vivem atormentadas. Ai, qual é o significado de meu nome? Tenho que buscar. E se significa algo raro, ai, socorro, tenho que cambiar meu nome, se não sou maldecido. Mas ¿dónde? Tomam alguns textos bíblicos desubicados, fora do contexto, textos descritivos e jamais normativos e transformam em normas. Tomam textos que não são normativos
e lo utilizam e lo aplicam como se fossem normativos. Este é um grande equívoco, queridos. É muito importante ao ler os textos da Bíblia Sagrada, fazer esta distinção. Há textos bíblicos que são normativos, há textos que são descritivos, há textos que estão contando algo, e há textos que estão ordenando algo, que está mandando fazer algo, que está ensinando algo. É importante fazer esta separação, muito importante. Bueno, vamos seguir adelante. El buen hombre, dice estes herejes, el buen hombre es equivalente al buen destino. El mal hombre equivale al mal destino. ¿Dónde está la base de estas herejías? En la Biblia Sagrada, que no es. Utilizam Bíblia Sagrada para servir de base, pero de forma equivocada, distorsionando os textos sagrados. Porque se forem honestos, sinceros, respeitar os sentidos, os significados reais de los textos, jamás cometeriam a loucura, a afronta, a rebelião contra Deus de dizer que a Bíblia apoia estas mentiras, estas farsas, estas herejías. El caráter de una persona, dicen ellos, no dependerá de su elección o decisión personal, sino exclusivamente de su nombre. ¿Tiene sentido esto? Entonces significa que tú no tienes decisión propia. Se tu queres ser uma pessoa buena, pero tu papá ou tu mamá le dio um nome malo, tu não puedes ser bueno porque tu nome é malo. ¿Tiene lógica? E na Bíblia, não. Puede tener lógica para a cabeça contaminada, para a cabeça oscura, dominada por a mentira e a herejia destas pessoas. Pero na Bíblia Sagrada, não. Para os que têm mente de Cristo, não. Para os que tiveram sua mente renovada e receberam a mente de Cristo, não tem lugar para isto. Isto é mentira. Mentira. Muita mentira. Ok? Al observar o que se ensina sobre a maldição de los nombres, constatamos que esta ensinança não está basada na Bíblia Sagrada. É basicamente fundamentado, irmãos, presta atenção nisto. As bases principais de ellos são em experiências personais, subjetivas e esotéricas. A pessoa conta histórias. Aconteceu comigo isto, e aconteceu aquele outro, e foi uma experiência tremenda. E aí transformam isto em doutrina, isto é empirismo. O povo de Deus não trabalha com empirismo, o povo de Deus trabalha com a verdade. O povo de Deus não é conduzido por experiências personais de pessoas. O povo de Deus é conduzido por la palavra de Deus, sencilla e pura, verdadeira, la palavra de la verdade, queridos. Não importa se alguém teve uma experiência espiritual, mítica, rara, e aconteceu algo, e conta-nos estas histórias, e nós outros, então isso é verdade, que interessante, deve ter sentido isto. Não, se a Bíblia Sagrada, se a palavra de Deus, a única regra de fé e conduta, não aprova, então rechaza-lo, não aceita, porque és de maligno, és malo, ok? Cuidado, servo e serva de Deus, não permita que o diabo te engane, não, em nome do Senhor Jesucristo, amém? Muito bem, vamos na continuação. Citam várias experiências de pessoas que por causa de los nombres malos que tinham, sofreram inumeráveis fracassos espirituais, fracassos financeiros e fracassos conjugais, etc.
En esta condición, la persona solo será libre de estos trastornos si la maldición del nombre fuera rota o el nombre fue cambiado. Es justo ahí, en este punto, que los maestros de estas herejías se destacan como los ungidos de Dios para romper estas maldiciones, para quebrar, para anular este poder del enemigo. Jesús, ¿dónde está? No está. ¿Y cuál es la parte de Jesús? Supuestamente rompe la maldición en nombre de Jesús. Es como si Jesús fuera romper algo que Él mismo hizo, porque el único que lanza maldición es Jesús, es Dios, es Padre, es el Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nadie tiene poder para lanzar maldición, además de Dios. Y tampoco nadie tiene poder para romperlas, además de Dios. Y Dios ya estableció las condiciones. Aquí está la bendición, aquí está la maldición. Tú decides, tú eliges. No tiene nada que ver con espíritu familiar, con maldición hereditaria, con herencia maldita, con nombre maldito, con palabra maldita. Pero esto vamos a analizar con más detalles. Al final de las cuentas, queridos, las personas, el rebaño de ovejas engañadas que creen esto, van a vivir como esclavos de esta gente, comiendo en la mano de ellos, dependentes de estos líderes religiosos supuestamente ungidos de Dios, porque ellos son los tales que tienen poder para quebrar esta maldición. Mentira. Va a cambiar un nombre, ok. Entonces el sencillo hecho de cambiar de nombre, bueno, ya está libre de la maldición. ¿Tiene sentido esto? Terrible, ¿cierto? Vamos entonces, queridos, a analizar los argumentos divinos, porque esto es que nos interesa. Esto es que realmente importa para nosotros, ¿ok? Los argumentos divinos contra la maldición hereditaria, los argumentos divinos contra la palabra maldita y los argumentos divinos contra el nombre maldito, ¿ok? Porque a final de las cuentas, esses são os argumentos divinos que devem servir como regra de fé e conduta para nós outros, cristianos que amam a Deus e que creem em Deus, ok? Que já fomos libertados por Jesus, somos livres de todo mal, amém? De toda maldição, porque Cristo se hizo maldito na cruz em nosso favor. Muy bien, según las explicaciones de los defensores de la maldición hereditaria, no somos responsables directamente, según ellos. Nosotros no somos responsables directamente por nuestros propios pecados, pero sí somos víctimas de la elección pecaminosa de nuestros antepasados. Ya analizamos esto. Así creen los herejes de la maldición hereditaria. Esse conceito é bíblico. Quem ensina maldição hereditária? Dice que é bíblico. Declaram que sim, que a Bíblia ensina isto. Aunque a Bíblia não ensina isto. ¿Con que base? ¿Dónde está na Bíblia? Vou mostrar. Já falamos pouquinho anteriormente, agora vamos entender biblicamente, ok? O texto bíblico que eles utilizam, basando-se principalmente em Éxodo 20, versículos 5 e 6, este é o texto principal, ok? Donde encontramos a Deus dizendo que visito la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamentos. Bien, leímos aquí Éxodo 20, versos 5 y 6. Pero, ¿sería realmente esa la enseñanza? ¿Es realmente esto que ese texto enseña?
Obviamente que não. De ninguna maneira. Antes de fazer algumas considerações sobre esse texto, lo vamos a ler em outras versões bíblicas para entender melhor seu sentido, ok? É uma boa medida, queridos, ler o mesmo texto em versões bíblicas diferentes e isto poderá nos dar poderá ampliar mais nossa compreensão. Vamos agora ler em la Bíblia de Jerusalém, ok? Que afirma desta maneira: Eu, Yahvé, tu Deus, sou Deus celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me odian, pero que también actúo con amor, hasta la milésima generación, para aquellos que me aman y guardan mis mandamentos. Bueno, percebeu que cambié algumas palavras e tal, pero está dentro do mesmo sentido. Vamos a uma outra tradução bíblica, a Nova Versão Internacional, que traduz assim: Eu, el Senhor tu Deus, sou Deus celoso, que castigo a los hijos por los pecados de sus padres hasta la tercera y cuarta generación de aquellos que me desprecian, pero trato con bondad hasta 1000 generaciones a los que me aman y obedecen mis mandamentos. Vamos ahora a outra tradução, a nova tradução de linguagem de hoje. Encontramos da seguinte maneira: Eu, el Senhor, sou su Deus e não tolero outros dioses. Eu castigo aqueles que me odiam hasta sus bisnietos e tataranietos. Sin embargo, sou bondadoso com aqueles que me amam e obedecem mis mandamentos, e bendigo a sus descendientes por millares de generações. Muito bem. Veja isto. Esse texto está ensinando a existência de maldição hereditária. Veamos a opinião de alguns comentaristas. Vamos analisar o que alguns expertos, alguns comentaristas pensam sobre isto. E depois vamos analisar adequadamente, mais profundamente, cada parte, ok? De acordo com o comentarista bíblico Alan Cole, a expressão hasta la tercera y cuarta generación se aplica a los que me aborrecen, me odian, se aplica a que odian a Dios, que rechazam vivir em harmonia com sua voluntad. Já que este mundo le pertenece a Deus e estamos todos involucrados uns com os outros, qualquer violação de la lei de Deus em uma generação fatalmente irá afetar a las generações futuras. Quem está dizendo isto é Alan Cole. Ok, vamos mirar a próxima. Se quer averiguar melhor, a argumentação de Alan Cole está em Éxodo, Introdução e Comentário, página 150, de seu livro de comentário bíblico. Também Norman Champlin, em seu comentário do Antigo Testamento, interpretado versículo por versículo, Champlin declara: a idolatria e o uso de imagens eram considerados uma grave iniquidade, que foram lançados poderosos juízos de Deus contra os idólatras, involucrando hasta a quarta geração de los mismos. Podemos ter certeza de que os juízos de Deus são justos e involucra a los hijos de los idólatras, porque generalmente participam de los pecados de sus padres. Pero em casos de inocência, esses juízos eram suspendidos. Todavia,
persistían las circunstancias adversas creadas anteriormente. Además, existe aquella genética espiritual que transmite actitudes y costumbres para los hijos, provocando así la ira divina. Comentario de Champlin, ¿ok? Uno de los errores de los defensores de la maldición hereditaria, queridos, es interpretar Éxodo 20, versículo 5 y versículo 6 de forma literal, al pie de la letra. Es leer y no hacer el mínimo esfuerzo de investigar, de sacar a verdade desse texto, que a vezes tem que cavar um pouquinho mais a fundo. Leem superficialmente e faz uma aplicação superficial, da maneira que vem na mente, de forma assim indiscriminada, de qualquer maneira, a la ligera, e então, basado em experiências personais, em empirismo, toma um texto bíblico para justificar suas herejias. Terrível, certo? Bueno, vamos a la continuidad. Una atenta mirada en este texto y comparándolo con los eventos ocurridos con el pueblo de Dios después de haber hecho esta declaración, bastaría para concluir que Éxodo 20, versículos 5 y 6, no está afirmando la existencia de culpa heredada, uma vez que isso inviabiliza totalmente a doutrina del livre-arbedrío, lo que seria uma gravíssima contradição de las escrituras sagradas, lo que é impossível que aconteça. Não há contradição na Bíblia. É perfeita, é verdade absoluta. Então, queridos, dizer que esse texto é base para herejia de maldição hereditária, de herência maldita, é admitir que a Bíblia contradiz a si mesmo, que Deus contradiz a si mesmo. Não, isto não é possível, esta possibilidade não existe. Quando verificamos os hechos livres de cada um de los israelitas, depois de haver recebido os 10 mandamentos, inevitavelmente concluímos por la inexistência do pecado em cadena familiar. Exatamente. Como prueba de isso, pensemos em la seguinte situação. Se Deus bendice hasta millares de generações de los que le amam, como disse o texto, como quedaria o primeiro milhar de generações? Agora, se interpretamos o texto literalmente, as primeiras 1000 gerações estariam perdidas? Se ela todavia não existe, pouco importa. Al venir a existir, já estará condenada. Dar-se conta da loucura que é esta herejia de maldição hereditária. Se estas gerações sequer aún existem, pero já estão condenadas, aún antes de existir. Esse procedimento está de acordo com o caráter de Deus, que é justo, que é verdadeiro em todos os caminhos, como afirma o próprio Senhor em Apocalipse 15, versículo 3. Deus que é justo e verdadeiro em todos os caminhos, apoia esta loucura, condenaria milhares, condenaria muitas gerações futuras, aunque estas gerações sequer existem, aunque estas gerações praticassem o bem, obedecesse sua palavra, fuera fiel a Ele? Não, queridos. Claro que não. Absolutamente não. Por outro lado, analicemos. Se Deus maldice hasta a 4ª geração de aqueles que lo odiam,
como ele dicho en el texto, como él ha dicho en el texto, la quinta generación y las que siguen serán eternamente benditas. Bueno, porque ele disse, queridos, que maldice hasta la tercera y cuarta generación, y la quinta generación, y la sexta, y la séptima, y las demás que vienen. ¿Serán bendecidas? Está percebendo o equívoco de interpretar de forma literalmente ciega o texto, al pé de la letra, sem preocupar-se com o sentido do texto? Se quiera literalizar toda a letra, tu terá então que admitir que Deus vai maldecir solamente hasta a quarta geração. Todas depois serão bendecidas, não importa o que hacen. E igualmente que Deus vai bendecir hasta a milésima geração. Depois não importa o que hacen. Dar-se conta que não tem base, não tem sentido. Preste atenção em esto então. Amados, as gerações anteriores, sem nenhuma oportunidade, foram sacrificadas para que as demais fossem bendecidas. É isso o que este 20, versos 5 e 6 está ensinando? Não. O que Deus está ensinando em este 20, versículos 5 e 6, é basado em los pactos que hizo com su pueblo desde que criou o primeiro homem, queridos. Vou te mostrar aqui algumas citas bíblicas e não vamos a ler todas, pero me gostaria muito que tu pudieras ler em sua casa. Se tu não queres ler agora para não desviar sua atenção da predicação, pero tu anota estas citas para lê-las depois com mais atenção, ok? Mira, Deus afirma isto basado em los pactos que ele hizo com su pueblo desde o primeiro homem que ele criou. A palavra berit é o término hebreu para aliança. Se destaca em el Antigo Testamento a aliança com Adão, como Gênesis 1, 28 a Gênesis 2, verso 20, hasta verso 24, pode ler. Com Noé, Gênesis capítulo 6, 18. Se quiera conhecer com mais detalhe toda a história, pode ler até capítulo 9, verso 17. Com Abraão, nos capítulos 11, 15 e 17 de Gênesis, ok? Também aliança com Moisés, no capítulo 19 ao 24 do livro de Êxodo, ok? Aliança com Davi, em el segundo livro de Samuel, capítulo 7, verso 12 a 16. E com os profetas. Mas todos esses acordos, esses pactos, essas alianças, fazem parte da mesma aliança. Todos foram hechos com pessoas que formam parte do pueblo de Deus. Foram hechos em lugares e épocas diferentes, pero fazem parte do mesmo pueblo, da mesma aliança com o pueblo de Deus. E tem a mesma exigência. Qual? Que o homem obedeça a Deus. En estas alianças, a motivação para a obediência do pueblo não era o poder que o Senhor Deus tem, sino as bendições e as maldições que ele vienen conforme a la obediência ou a la desobediência do pueblo. Então, as bendições que venia de Deus era a motivação para a obediência deste pueblo. A desobediência, por sua vez, a consequência seria maldição. ¿De quem? De Deus, queridos. De la parte de Deus. Não de diablo. Não de nada. Não de los profetas. Não de homens ungidos de Deus. Não de pessoas malas. Bendición de la parte de Dios o maldición de la parte de Dios, de acuerdo con la obediencia o la desobediencia de este pueblo, del pueblo de Dios. Bueno, vamos en la continuidad. Como Israel nunca conseguiu obedecer plenamente, obtuvo plena,
como Israel, vou repetir para não quedar dúvida, como Israel nunca conseguiu obedecer plenamente as determinações contenidas em el pacto e por isso nunca obtuvo realização de las promessas ou a plena realização de las promessas, Deus tuvo que fazer uma nova aliança. E outra vez vou pedir a ustedes que anotem várias citas bíblicas que vou mostrar aqui para lê-las também, e isto terá um sentido muito grande. Esta nova aliança, que já estava predeterminada por Deus antes da fundação do mundo, tem a ver agora com a sangre de Cristo, a sangre de la nova aliança derramada em nosso favor, quando Cristo foi hecho maldito e colgado em la cruz, porque todos que es colgado em la cruz é considerado maldito, maldecido. Jesus hizo isso por nós e tomou sobre si nossa maldição, porque nós fuimos desobedientes e a maldição da lei estava sobre nós, porque a lei disse que é maldito os que desobedecem, e por isso são colgados na cruz. Nós somos malditos, queridos, éramos malditos, éramos, pero Cristo nos hizo bendecidos, benditos, por meio de seu sacrifício na cruz. Mira, vou mostrar aqui alguns textos bíblicos. Desde os antigos profetas, Deus já anunciava esta nova aliança. Jeremias 31, versículo 31, Deus disse que hará uma nova aliança, um novo pacto com seu povo. Em Mateus 26, 28, Lucas 22, verso 20, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 25, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 6, em la carta a los Hebreus capítulo 8, versículo 8 e capítulo 9, versículo 15 e capítulo 12, versículo 24. Queridos, em todos esses textos, o que está mostrando é que por la sangre de Cristo é a base, la sangre de Cristo, la base de nuestra nueva aliança com Deus, de la aliança que estabeleceu Deus com nós. Mis amados hermanos, portanto, é com base em los acuerdos que Deus hizo com su pueblo, é que Êxodo 20, versículos 5 e 6 deve ser leído e entendido. Uma vez que esse texto forma parte do acordo hecho por el Senhor com su pueblo, liberto de Egipto, yendo rumbo a Canaã, bajo el liderazgo de Moisés. Como em los outros pactos, em este, quem obedece a Deus é bendecido, quem desobedece é maldecido. Agora, em que sentido? Em que sentido? Escute bem. Se um israelita pratica a idolatria, de acordo com o texto, Deus lo maldice. Se ele pratica idolatria, ou seja, não obedece ao mandamento, Deus lo maldice. ¿Sí? Pero se esse israelita sirve solamente al Senhor que lo sacou del Egipto, de la terra de la esclavitud, Deus lo bendice. Se desobedece, Deus lo maldice. Quem lo maldice? Diablo? Não, Deus lo maldice. E se ele lo obedece, quem lo bendice? Deus lo bendice. Está compreendendo? As coisas estão quedando-se claritas, certo? El padre, primeira geração, pode haver sido um idólatra. Então, se el papá, el jefe de uma família, de um clã, el jefe de um clã, de uma família, que é a primeira geração, el jefe, se ele, querido, foi idólatra, e por isso maldecido por Deus, mas se su hijo, que é a segunda geração, usou su livre-arbedrio para servir ao Senhor, ser fiel ao Senhor, obediente a Deus, o hijo será
bendito por Deus, bendecido. Não há esta questão de ser maldecido, de heredar a maldição de seu padre. Não. Se o padre pecou, o padre é maldecido por Deus. Se o hijo livremente, usando seu livre-albedrío, decide ser fiel a Deus, Deus bendice ao hijo. Não importa se seu papá foi malo. Exatamente. Agora, neste caso, Deus não necessita castigar a todos os familiares hasta a quarta geração, uma vez que em la segunda alguém decidiu servir-lhe como foi pactuado. Por outro lado, se o padre sirve a Deus, que é a primeira geração, este padre é bendecido, pero se su hijo, que é a segunda geração, usa su livre-albedrío para praticar a idolatria, será maldito, será maldecido por Deus. E nesta situação, Deus não bendice a la família hasta 1000 gerações, porque em la segunda houve desobediência e rompimento de pacto. Aí, na terceira geração, o hijo del hijo, se quer ser bendecido, terá que ser fiel a Deus, senão vai ser maldecido também. Pero será maldecido se foi idólatra, desobediente. Se foi fiel, obediente, será bendecido. Não importa o que hizo a geração anterior. É clarito, querido. Entendes? Glória a Deus, está entendendo. Glória a Jesus por isto. Bem, vamos para concluir, queridos, a parte de hoje, porque nosso horário já explodiu, certo? Não quero o vídeo muitíssimo largo. Pero vamos analisar um pouquinho mais de detalhe essa questão, queridos, de la quarta geração e miles de geração. A expressão quarta geração é basada em el contexto em que os 10 mandamentos foram entregados a Israel. Isto é, as famílias viviam em forma patriarcal. Entenda isto, as famílias viviam em forma patriarcal. Que é isto? Cujo patriarca generalmente vivia com seus descendentes hasta a quarta geração. Era uma família grande, onde o tataravô aún estava vivo e ele era o jefe de todos. Ele era o jefe desta tribo, deste clã, desta família grande. Hoje dia vive papá, mamá e hijos em uma casa, os abuelos em outra, los bisabuelos em outras, pero antigamente as pessoas viviam mais. Então, o tataravô estava vivo e o tataravô mandava em el bisabuelo, e mandava em abuelo, e mandava em el hijo. Então, era comum que eles viviam hasta a quarta geração. Eles podiam ver seu hijo vivo, seu neto vivo, seu bisneto vivo. Poderia ver tranquilamente, a maioria via. E ele mandava, lo hijo lo obedecia. Lo hijo de su hijo le obedecia também. E el hijo del hijo de su hijo lo obedecia também. Então, isto era um patriarcado, querido. Mientras mais viejo está vivo, ele manda em todos. Sua palavra é ordem, é lei. Sua costumbre, sua religião, sua fé, sua crença também era praticado por todo o clã. Entenda muito bem isto. É neste contexto que Deus disse que de geração a geração. Por quê? Porque este ancianito viejito, idólatra, ele estaria também causando idolatria em todas essas 3 gerações suas que já estavam vivendo já também. Entende isto? Muito bem. Vamos na continuidade. Em outras palavras, al dizer que castigaria a quem praticasse a idolatria hasta a quarta geração, e bendeciré a los que praticam, e bendeciré a los que não praticam a idolatria hasta 1000 geração, o Senhor Deus estava dizendo a estes jefes de família que se alguno de eles começasse a praticar este abominável pecado,
seria castigado e a desgraça vendria a ser esparcida através de seus descendentes. Porque se este tatarabuelo é idólatra, seria maldecido por Deus, pero as 3 gerações de sua descendência estariam seguindo seu mal exemplo, também seriam maldecidos. Pero se qualquer um de eles decidisse, não vou obedecer meu tatarabuelo, ou meu abuelo, ou meu bisabuelo, ou meu padre, eu vou ser fiel a Deus, esta pessoa está livre da maldição, está livre, está bendecida, porque desobediência, querido, genera maldição. Basado neste contexto em que foi entregue a lei de Deus. Essa possibilidade era real, porque Deus iria a castigar a um por el pecado del outro. Mira isto, não que Deus iba a castigar um por el pecado de outro, e sim porque em aquele tempo os hijos demonstravam respeito por los padres, seguindo sus exemplos, aunque fuera malo. E neste sentido, a expressão millar de geração vai na mesma direção, pero com efeito contrário. Exatamente, reflejar em la extensão do grande amor de Deus, dispersado por toda a Bíblia. Cabe a destacar: Ele deseja bendecir a todas as pessoas, porque sua misericórdia dura para sempre. Por isso, dependerá da fidelidade de cada pessoa por todas as gerações. ¿Está clarito para ti? ¿Clarito? Glória a Deus. Pero é só o início, aún falta muito. Temos mais 2 dias para predicar sobre isto. Em miércoles próximo e em sábado próximo. Mas dois mensagens aún. Esta foi a parte 2. Vamos analisar vários outros textos bíblicos e aún falaremos também sobre a herejia del nome maldito e a herejia de la palavra maldita, ok? De que a palavra tem poder. A palavra que tem poder é a palavra de Deus e acabou, nada mais, ok? Vamos em nosso próximo encontro, em miércoles, aqui mesmo, neste canal, Palavra Sencilla e Pura. Em miércoles, a partir das 19h30, horário de Chile, estaremos já subindo em YouTube a próxima predicação, ok? Para quem está em Brasil, será às 20h30. Que Deus bendiga a todos ustedes. E vamos orar, Senhor, para encerrar por aqui, pero já com os corações aliviados, com a mente limpiada desta grande mentira, desta grande herejia que irrita a Deus, que aborrece a Deus, que é uma rebelião contra Deus e que leva milhões de cristianos ao engano e a rebelar-se contra Deus. Graças a Deus por a verdade, que não falha, por a verdade que Deus nos está dando a conhecer, queridos. Vamos orar, Senhor. Padre Santo, muitíssimas graças por esta feliz oportunidade que nos deu hoje. Graças, Senhor, por tu palavra. Graças por esta bendição. Bendiga a todas estas pessoas que me estão acompanhando em esta série de predicação. Já hicimos as 2 partes primeiras. Agora restam mais 2 partes, Senhor. Desejamos que você siga nos aclarando, nos ensinando, porque queremos viver em la verdade. Solamente na verdade, caminhar em tu presença e desfrutar de tu bendição, que por meio de Cristo Jesus e seu sacrifício na cruz já nos foi otorgada, Senhor. Bendiga a todos em todas as demais necessidades de cada um, hoje e sempre, em nome de Jesucristo. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Queridos, fuerte abraço a todos, em nome de Jesus. Nos vemos miércoles, queira Deus. Bendiciones.